Por que a gente escreve um texto? Às vezes a gente escreve num exercício de autoexpressão e outras vezes a gente escreve porque quer solucionar um problema que esteja nos afligindo. Mas há uma outra razão, um outro objetivo para a escrita, que é o que eu gosto de trazer quando eu me encaro frente ao processo de escrever, que é escrever para chegar em outra pessoa. Eu enxergo o texto como um ponto de relação entre eu, como escritor, e a pessoa que vai me ler, uma maneira da gente estar juntos por meio de palavras num papel ou numa tela. Quando a gente pensa assim, se torna necessário considerar quais são as possibilidades para a construção de um texto. E eu vejo 3 objetivos possíveis para um texto. O primeiro deles é entreter o leitor. É que com a leitura daquele texto, o leitor saia mais leve, que ele experimente uma emoção, que ele se divirta, que, enfim, o tempo passe para ele de uma maneira mais agradável ou mais próxima do que ele gostaria em relação ao que aconteceria se ele não estivesse lendo nosso texto. O segundo objetivo que eu consigo ver para um texto é informar o leitor, ou seja, trazer para ele informações sobre o mundo, sobre como a realidade acontece, sobre como as pessoas são, como elas pensam, que tipo de reações são possíveis às adversidades da vida, etc. E, por fim, eu entendo que inspirar também é um objetivo possível para um texto. Oferecer uma maneira diferente de ver a vida, colorir a existência cotidiana com um pouco de luz ou com outras leituras para coisas que são normais ou batidas. Enfim, inspirar o leitor à ação, inspirar o leitor a viver de maneira mais profunda, a aproveitar melhor o próprio tempo. Quando a gente vai revisar um texto e decidir o que fica e o que não fica, em termos de palavras e frases e até mesmo em cenas, cabe pensar qual é o objetivo daquela palavra, daquela frase ou daquela cena. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai acrescentar informações na história, vai acrescentar situações cujo propósito é avançar a história. E esse avançar a história está diretamente relacionado com entreter, porque a própria estrutura da história já nos entretém, ela nos agarra, ela nos prende. Aí cabe perguntar, essa frase, essa ação, essa situação, ela está avançando a história? Ela tem ações dramáticas? Ela traz repercussões ou ela resolve algo que aconteceu antes? Se não, a gente pode pensar que talvez esteja cumprindo um outro papel, como, por exemplo, criar contexto, trazer informação para que o leitor entenda as ações do personagem, os porquês dele, como ele pensa ou deixa de pensar com relação ao que está vivendo, que tipo de universo é esse no qual a história se passa, qual é o tempo, enfim, criar o contexto para que a história faça sentido. E há também uma possibilidade que é a da poesia, ou seja, de propor uma reflexão intelectual ou emocional, de propor um momento de sentir o texto para além da história, para além do avançar a história e para além do criar um contexto para que a história avance de maneira compreensível. Há muitos textos que se dedicam em projetar a linguagem de maneira estética, ou seja, criar uma experiência que vai além do mundo imaginário que está sendo desenvolvido. Esse é o campo em que recai a poesia e, frequentemente, nós, escritores, trabalhamos com a poesia na forma de digressão ou reflexões sobre o todo, sobre o universal. A gente sai do específico, que avança a história e cria contexto, e chega ao universal, que atravessa a experiência dos personagens e do leitor. A importância de reconhecer essas possibilidades para o texto é que a gente pode, com essa matriz, observar e pensar que texto vale a pena continuar porque a gente sabe o que está fazendo. É aquela velha ideia da flecha.
Meu objetivo com essa cena é mostrar que meu personagem tem uma arma. Poxa, beleza. Se isso vai ser importante no futuro para que esse personagem use a arma, legal. Agora, às vezes eu trago informações que não acrescentam nada, como um personagem que tem medo de montanha-russa numa história que passa numa ilha deserta sem nenhum evento que sequer se aproxime da montanha-russa. Isso seria uma cena facilmente cortável porque não acrescenta. Ela tá ali de graça, ela sobra. E como a gente já conversou naquela ideia do simples, concreto e sutil, é sempre importante que o texto crie uma unidade, ou seja, que todo ele converse, que todas as suas partes conversem umas com as outras e nada sobre nem nada falte.